Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos e nos assuntos aí pertinentes ao futebol que a gente tanto gosta. Então, meus amigos espalhados por todo o Brasil, de antemão já peço para você dar seu like aí, ativar o sininho, lembrar, estamos também no Instagram, estou colocando lá o aviso que tem vídeo no canal no Instagram. Estou aprendendo a trabalhar com o Instagram, ainda não sei, estou iniciando, estou engatinhando no Instagram ainda. Qualquer ajuda será bem-vinda. Também estamos no Facebook, lá na Resenha com Magalhães no Facebook. E agora, meu amigo, você de todo o estado, todo o Brasil, melhor dizendo, a gente vai falar sobre um assunto que ficou pertinente aqui na final do Campeonato Carioca, do primeiro turno. Os cariocas estão mais familiarizados com o problema que teve lá no Maracanã. O Vasco queria que a torcida ficasse de um lado, o Fluminense queria que ficasse do outro, acabou que o portão ficou fechado, depois abriu. Mas, de repente, os amigos aqui do canal não ficaram muito por dentro do que aconteceu e eu também não dei a minha opinião, eu não fiz a minha análise sobre o caso. Então vamos rapidamente passar aqui para os amigos, principalmente dos outros estados. Do Rio de Janeiro, o pessoal já está mais ciente. Mas vamos lá, o que acontece, meu amigo que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães? Eu vou tentar ser bem imparcial, mas vou ser franco com as minhas opiniões, com as minhas convicções. Vamos lá. O Maracanã, hoje, para o Rio de Janeiro, é um problema. O Maracanã é um problema. O Maracanã devia ser a solução dos clubes cariocas, mas não é. É uma granada sem pino. O Maracanã era administrado pelo governo do estado. E depois de tanto negócio de obra, Copa e isso, aquilo, outro, acabou que uma empresa, um consórcio, ficou administrando o Maracanã, que por sinal é muito caro para os clubes aqui do Rio. Os clubes do Rio, vamos lá falar os quatro grandes, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, dificilmente tem lucro no Maracanã. O Botafogo, na verdade, não tem nem necessidade de jogar. O Botafogo não tem nem necessidade de jogar no Maracanã, porque o Botafogo arrendou o Engenhão, que é da prefeitura. Melhor coisa que o Botafogo fez. Arrendou o Engenhão. O Vasco da Gama tem o seu estádio. Só para jogos de final, alguma coisa que tem um público muito grande, uma Libertadores, alguma coisa assim, o Vasco joga no Maracanã. Mas se não, o Vasco joga em São Januário. Então, Botafogo e Vasco não tem esse problema imediato. Quem tem mais esse problema é o Fluminense e Flamengo. O Fluminense tem até as Laranjeiras lá, mas é muito pequeno, muito tempo que não tem jogo, então acaba sendo no Maracanã ou pede emprestado, aluga o Engenhão do Botafogo. O Flamengo, a mesma coisa. Teve ano passado, lá na Ilha do Governador, montou um estádio, mas depois não deu. Aí tem um problema com o Botafogo, teve uma briga entre diretoria, o Botafogo não queria alugar mais o Engenhão para o Flamengo. Então acaba que, na verdade, Flamengo e Fluminense dependem mais do Maracanã. E o que acontece? Antes dessa empresa chegar, antes de essa empresa ser a administradora do Maracanã, existia uma divisão do lado que a torcida ia ficar. Principalmente na época que foi criado o Maracanã. E houve uma partida lá do Vasco, onde quem ganhasse aquela partida poderia escolher o lado que queria que a torcida ficasse. E o Vasco jogou, ganhou e escolheu o lado sul.
E com o passar dos anos, isso foi acontecendo. E aí tinha ali uma decisão, o Vasco fica no lado sul, o Flamengo fica no lado norte, aí quando jogar Vasco e Fluminense, o Vasco fica em tal lugar, ou seja, tinha aquela divisão de que lado ficaria a torcida. Acontece que, aí para explicar, mas Magalhães, por que isso? É porque um lado fica virado para o UERJ, que fica de frente para a estação do metrô, estação de trem, e o outro fica para o outro lado. Isso. No caso de escoamento dos torcedores, quando acabar e quando chegar, tem um acesso melhor. Então, isso era dessa maneira. Só que quando esse consórcio assumiu, ele ficou tentando fazer contratos com os clubes. O Botafogo não fez porque já tinha um Engenhão. O Vasco também não fez porque era São Januário. Quem acabou assinando esse contrato com o Maracanã foi o Fluminense e depois o Flamengo. E na cláusula, no contrato que o Fluminense assinou com esse consórcio, fica dizendo que o Fluminense ficaria no lado sul e o Flamengo no lado norte. Só que tem algumas cláusulas ali dizendo que isso poderia mudar de acordo com o campeonato, de acordo com aquilo, e que se levaria à discussão. No contrato, pelo que está escrito, pelo que eu vi pelos jornais, não determina que, se o campeonato disser que o mandante tem o direito de escolher qual lado a torcida vai ficar, isso já está definido. Pelo que estava escrito, pelo que eu entendi e pelo que eu vi um monte de gente falar, isso seria conversado para se chegar a um denominador comum. Ou seja, iria se conversar Fluminense e Vasco, junto com a federação e a concessionária, para se definir isso. Bom, então a princípio, o Fluminense fica do lado sul. Só que o Vasco era o mandante. Definiram que o Vasco era o mandante. Foi definido que o Vasco era o mandante. O Vasco, com o regulamento debaixo do braço da competição, começou a vender os ingressos no lado sul. Aí é que eu vou fazer uma pequena ponderação, meu amigo. Eu sei que aqui vai escutar, vai ter amigos torcedores do Vasco, amigos torcedores do Fluminense e de outros times. Vamos lá. Por que eu começo a achar aí que isso tudo foi provocado propositalmente? Primeiro, o presidente do Vasco, presidente não, que eu não considero o Alexandre Campelo presidente do Vasco, porque o que ele fez, a atitude que ele fez, a maneira como ele chegou à presidência do Vasco, não é de se confiar numa pessoa desse tipo. Para início de conversa, ele veio apoiando uma pessoa, depois ele deu uma pernada no cara, mudou de lado e assumiu a presidência. Então não é um cara confiável, é um cara que não tem caráter, é um cara que não tem escrúpulo pra gente confiar. Ponto. O presidente do Fluminense só vem fazendo caquinha, né? O Fluminense não paga ninguém, não paga o Maracanã, não paga... Juntando os dois presidentes, Fluminense e Vasco, a melhor coisa que os dois tinham que fazer era meter o pé. Meter o pé. Só que, a meu ver, o Abad ele só é fraco administrativamente. Para mim, o presidente do Vasco é mal intencionado. Para entrar do jeito que ele entrou, para ser presidente do Vasco, tem que ser mal intencionado. Caráter duvidoso, a meu ver. Então ele já começou a vender os ingressos. Antes mesmo
de qualquer coisa. Pegou, eu tô com, aqui tá o regulamento é esse. Beleza, o Vasco tá no seu direito, apesar de eu não confiar nada no presidente do Vasco e nem na Federação Carioca. Quando começou o Fluminense a indagar, o presidente do Vasco falou que parou de vender. Não acredito, minha opinião. Aí o presidente do Fluminense entrou com ação na justiça, foi bloqueado, falou que os portões iam ser fechados, a partida foi com portões fechados, depois 30 minutos do primeiro tempo os portões foram abertos para a decisão da juíza, o Cid entrou, bom. Foi essa suruba, iniciou o jogo sem ninguém dentro do estádio. Só que nesse percurso aconteceu algumas coisas. A juíza determinou uma multa se continuasse vendendo ingresso e o Maracanã ficasse aberto, tivesse torcida. 500 mil. O presidente do Vasco, aí é que eu falo que não é pessoa confiável. Ele disse que não ia cumprir a determinação de justiça. E falou que ia pagar multa, mas ia botar a torcida para dentro. Depois que a juíza falou, o problema não é só a multa. Você vai ser responsabilizado criminalmente. Aí ele tirou o pé. Falou, opa, criminalmente o negócio já pega, que de repente começa a levantar mais a minha vida aí, eu começo a ficar enrolado. Aí ele foi e tirou o pé. Até porque as eleições no Vasco estavam sendo investigadas, né? Não sei nem que pé levou. Só que o presidente do Vasco, não estou falando que a culpa é do Vasco, o presidente do Vasco, depois dá uma declaração dizendo que ou o Vasco joga só no setor sul ou procura outro estádio. Intransigência. Intransigência. O presidente do Fluminense, por sua vez, me dá uma declaração dizendo, os torcedores vão para a guerra, para coisa e tal, lá, mas depois, ele ainda, na mesma frase, ele ainda fala, mas eu não estou falando para violência não é violência não é isso que eu quero, para coisa e tal, tentou dar uma apaziguada, mas para quem escuta, vai levar para um outro lado. Aí você pega essa situação, tanto o presidente Fluminense quanto o presidente Vasco, não tem nenhum inocente. No do Vasco eu não confio em nada. E para mim, na minha visão, quando o presidente do Vasco diz que vai peitar e vai botar a torcida para dentro, ele provoca a torcida para ir para o estádio, e se tivesse alguém machucado, a culpa seria do presidente do Vasco. Por quê? Porque tinha sido bloqueado. O portão ia ser fechado. Tudo bem que foi de madrugada, mas na minha visão, houve uma forçação de barra do presidente do Vasco. O Fluminense falou, não vai, que vai estar fechado. O Vasco está com o regulamento da competição. O Fluminense com o contrato com o Maracanã. E no meio, duas bombas. A federação e essa empresa. A federação diz que não sabe sobre o contrato com o Maracanã. A empresa do Maracanã tá pezinha com o Fluminense, que o Fluminense não paga, está devendo 4 milhões. Final das contas, para mim, o presidente do Vasco não é confiável, um cara intransigente, disse ou lá do sul ou jogando em outro lugar. Fluminense, administrativamente, é tão ruim quanto esse cara que assumiu o Vasco. Federação, tá de brincadeira, faz um campeonato ridículo, com um regulamento horroroso que ninguém se entende, você tem que ir para a NASA para entender o regulamento.
O Vasco foi campeão. Se o Vasco for campeão do segundo turno, ele não é campeão carioca. Pode ter um time. Exemplo, já expliquei aqui. O Vasco vai ter uma vantagem de ir direto para final, podendo empatar 2 jogos. Mas aí pega um outro time lá, pega de repente o Fluminense de novo, que não ganhou nem o primeiro nem o segundo turno. O Fluminense ganha as 2 dele, é campeão. Aí o Vasco ganha primeiro e segundo turno, mas o campeão vai ser um time que não ganhou nem o primeiro e nem o segundo turno. Dá para entender? Não. Então, uma zona. Uma zona. E a empresa que está administrando o Maracanã que caga pro futebol, não está nem aí pro futebol. A visão dele é só empresarial e lucro. Mas os times não têm lucro nenhum com isso. Uma pena que o Fluminense e o Flamengo não têm estádio, porque se tivesse, abandonava o Maracanã, largava para lá, eles iam ficar com o prejuízo. Mas no final das contas, para terminar, minha conclusão: o Vasco está errado, o Fluminense está errado, a Federação está errada e essa empresa está errada. Os únicos que estão certos são os torcedores, que não tem nada a ver com isso, e os jogadores, que não tem nada a ver com isso. Jogadores e torcedores, tem nada a ver com isso. O restante, os outros 4 que estão nesse tumulto, são quatro enrolados. Eu ia falar até uma palavra aqui um pouco mais pesada, mas prefiro não falar. São esse tipo de pessoas que estão afundando o futebol carioca, estão dizimando o futebol carioca. Por isso que o Botafogo não tem dinheiro, o Fluminense não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro. O Flamengo até tem, administrou lá, mas também não consegue montar um time. É por isso. É por isso, tá? Por causa desses caras, tipo esse presidente aí do Vasco, tipo esse presidente do Fluminense que está metendo o pé. O do Vasco podia fazer a mesma coisa e meter o pé. Esse presidente da Federação do Rio de Futebol, ridículo, horroroso, os árbitros horrorosos. É uma pena. É uma pena mesmo. Então eu chego à conclusão disso. Esses 4 envolvidos, ninguém presta. Estão os 4 errados. E quem pagou o pato foi os jogadores, parte, e principalmente a torcida, que teve gente que se machucou, passou mal, sem necessidade de uma irresponsabilidade de Vasco e Fluminense. E eu levanto o que eu falei: não confio no presidente do Vasco. Ele é maquiavélico. Ele não faz nada sem ser muito bem calculado. E o do Fluminense é um paspalho, né? É um zero à esquerda. Uma pena. Meu amigo de todo o Brasil, deu para entender mais um pouquinho? Os 4 estão errados. Só quem está certo são os jogadores e a torcida que pagaram o pato. Então, meu amigo, curta, compartilha, inscreva-se no canal, Resenha com Magalhães. Estamos juntos, um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tchau.